Olá, meu amigo, minha amiga. O canal 497 é um espaço destinado às boas práticas, às iniciativas transformadoras que estão acontecendo em todos os municípios gaúchos. Aqui nós valorizamos os bons projetos, as boas notícias, especialmente aqueles que são responsáveis pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul em todos os 497 municípios gaúchos. O canal 497, o portal 497, são iniciativas pioneiras, inovadoras, que contam com o apoio de Ubra, maior e mais tecnológica. GovTech Summit, o maior encontro GovTech do país. Grupo Portal, soluções inovadoras para os órgãos públicos. E Zafra e Bourbon, economizar é comprar bem. Pois no programa de hoje a gente vai falar sobre a cidade de Arroio dos Ratos, uma entrevista exclusiva com o prefeito Ricardo Feita. Canal 497, todo dia tem conteúdo, todo conteúdo gera transformação. Arroio dos Ratos é o berço da indústria carbonífera do Brasil. Lá está as suas origens. Esse município está muito próximo de Porto Alegre, 55 quilômetros, e integrado a toda a bacia hidrográfica do Rio Jacuí. Com mais de 14 mil habitantes, a cidade é administrada pelo prefeito Renato Feita. Formado em gestão pública, ele foi vereador, foi secretário de obras e contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento, para a infraestrutura e para os serviços públicos da cidade de Arroio dos Ratos. Ele foi eleito em 2024 como vice-prefeito e, em razão do falecimento do prefeito eleito, ele assumiu como prefeito municipal e está à frente da cidade. Prefeito, é um prazer poder falar com o senhor. Como é que está o desafio de administrar essa cidade tão bonita, essa cidade tão importante de Arroio dos Ratos, prefeito? Boa tarde a todos, é uma grande satisfação fazer parte desse programa hoje. Pois bem, um desafio muito grande que a gente está enfrentando hoje, como você falasse, eu concorri a vice-prefeito e na época, quando a gente estava concorrendo ao pleito, a gente sabíamos junto com Jauri, que na época estava concorrendo a prefeito, que a gente ia pegar um município com dificuldades grandes, né? A gente não tinha noção da dimensão do problema que nós íamos enfrentar. E hoje sim, a gente está enfrentando um problema bem grave no município, questão financeira que a gente herdou. E como você falou, é um desafio grande, mesmo com uma preparação que eu tinha quando eu já passei por essa prefeitura em 3 ocasiões como secretário de obras, fui vereador 2017 a 2020, com o vereador mais votado, e é uma experiência nova hoje que eu estou enfrentando como prefeito, né? Mas a gente está preparado e trabalhando muito para tirar o município dessa situação. Eu sempre digo assim, uma cidade que é na Arroio dos Ratos, tão perto da nossa capital, ela merece ser vista com outros olhos, né? E ter uma outra atenção. E isso a gente está trabalhando muito com isso, com pouco recurso, mas fazendo uma gestão de ajustes e de reequilíbrio das contas, as finanças do município, para que a gente consiga entregar um Arroio dos Ratos melhor, sim, amanhã, para os nossos munícipes. Prefeito, com certeza o senhor é um administrador experiente, já teve vários momentos na prefeitura. E uma questão muito importante hoje é a diversificação, né, da economia. É claro que Arroio dos Ratos tem muito forte a questão da agricultura, né, o setor primário, seja a melancia, a produção de arroz, a plantio de eucalipto, a silvicultura. Como é que está esse processo também, prefeito, de trazer outros investimentos, de diversificar? E como é que está o setor primário? Como é que a prefeitura está ajudando? Também quais as dificuldades que os agricultores, hoje, os produtores rurais estão vivendo, prefeito? Muito bem, você colocasse muito bem. Hoje, assim, nós estávamos. Arroio dos Ratos era o centro de Arroio dos Ratos, a maior economia era o carvão, e hoje isso não está acontecendo mais. Hoje, praticamente,
A empresa mineradora Copelme, ela está desativando a mina em Arroio dos Ratos devido a problemas de enchentes que deu, inundou as minas, tudo, e o carvão está em baixa, né? Então hoje o nosso grande forte é o polo madeireiro aqui, é a suiticultura mesmo, né? Que é o nosso carro-chefe hoje, e em segundo é a agricultura. E a gente está apostando muito nisso, nosso secretário de obras trazendo programas novos para investir junto com o pequeno produtor, para desenvolver novas culturas, que a melancia também acabou perdendo espaço na nossa região, onde nós éramos uma referência. Arroio dos Ratos era a capital da melancia, nós tínhamos a festa nacional da melancia, e tudo isso se perdeu ao longo do tempo, e a gente está hoje recuperando isso novamente, dando suporte, dando apoio para os pequenos produtores, né? E trabalhando junto com os produtores de melancia para eles retomarem novamente essa cultura, né? Que foi tanto cultivada aqui em Arroio dos Ratos, que é a melancia, né? Mas estamos logo, logo, assim, com certeza, revertendo essa situação e dando suporte para o pequeno produtor que ele consiga avançar em novas culturas, né? Que nós temos um clima muito propício para investir em outras culturas também, né? Temos agora já uma plantação de oliveiras muito grande aqui, que já está começando a produzir. E, por gente, aí vai. Estamos com novas novidades logo, logo pela frente aí. Prefeito, o senhor falou do carvão, né? Arroio dos Ratos foi pioneira, foi a primeira prospecção, a primeira mina de carvão do Brasil, né? E foi muito importante e isso trouxe muita riqueza, né? Hoje isso ficou para trás, né? Claro que sempre é um potencial que a cidade tem, o Rio Grande do Sul tem, né? Especialmente quando a gente tem hoje dificuldade energética, né? Mas tem a lembrança do museu ainda, né? Eu sei que o museu passou muitas dificuldades. Como é que a prefeitura discute hoje com o governo estadual essa questão do museu e como que isso pode ajudar também no turismo, prefeito? Sim, o Museu do Carvão, ele passou por dois períodos, em 2 anos seguidos, 2024 e 2025, por inundações, né? Onde todo o acervo da mineração está aqui em Arroio dos Ratos, no Museu Estadual do Carvão. E graças à equipe na época do ato, que foi a pior catástrofe ali, que todo o museu foi tomado, e a equipe na época, em tempo recorde, correram atrás, congelaram todo o acervo, e tudo isso foi recuperado, e hoje já está sendo colocado à disposição dos visitantes novamente, e hoje o Museu do Carvão está fazendo um investimento mais de 3 milhões, quase 4 milhões de reais. O governo do estado está investindo no nosso Museu Estadual do Carvão, reformando todas as estruturas que tem, os prédios e todo o acervo tendo que ser relocado em locais que uma futura inundação que não seja atingido. Então está havendo um investimento muito alto nisso, porque a história da mineração no Brasil está aqui em Arroio dos Ratos, e isso realmente deve ser melhor explorado através do turismo, da cultura, e graças a Deus o governo estadual, nesses últimos anos, tem investido bastante no Museu do Carvão aqui em Arroio dos Ratos. E a gente sabe muito bem que o turismo, ele hoje é um caminho muito propício para desenvolver regiões, né? E hoje essa administração está junto com isso, nós estamos trabalhando nisso para melhorar o acesso ao nosso Museu do Carvão, para que nós recebemos o turismo aqui em Arroio dos Ratos em prol da questão do carvão. Que nem você falou, o carvão em décadas passadas aqui, Arroio dos Ratos foi pioneiro da primeira mina de carvão do Brasil, a primeira usina termoelétrica da América foi aqui em Arroio dos Ratos, né? E as estruturas estão todas ali sendo recuperadas hoje para se tornar um local de visitação, sim. Prefeito, obviamente pela proximidade do Rio Jacuís, né, o Arroio dos Ratos, o Arroio dos Cachorros, quer dizer, é uma região que foi muito atingida lá em 24, né, com a enchente, sim, o evento que ocorreu, e agora nós temos a possibilidade de um novo El Ninho, né? Como é que a cidade também está se preparando
E quais são as preocupações que o senhor tem aí diante da possibilidade de um novo evento extremo aí, principalmente agora a partir do segundo semestre desse ano, prefeito? Sim, nós tivemos aquele evento 2024, onde a Hoyts-Ratos foi atingido com uma coisa que nunca foi visto. Nós tivemos uma enchente aqui em 2084, se não me engano, que foi forte, mas a de 2024 superou tudo isso. Agora, em junho de 2025, nós sofremos novamente com uma inundação na cidade aqui, onde nós tivemos praticamente aproximadamente 450 residências abaixo da água. E então hoje nos preocupa o que está previsto para vir aqui novamente, questão do El Ninho. O município está preparado com um plano de contingência para amenizar um pouco o impacto o que aconteceu em 2024 e 2025. A gente fez o desassoreamento de todos os córregos de águas que tem junto à cidade. A gente fez melhorias junto à empresa dentro da Copelme, que é onde é a empresa mineradora. Ela está ao lado da cidade, entre o arroio e a cidade. Então a gente fez ajustes lá dentro para não sofrermos o impacto como foi em 2024 e 2025. Mas hoje, como está nos mostrando, os dados técnicos estão nos mostrando hoje que poderá ser pior que a 2024. E isso nos preocupa, sim, muito. O que vai vir pela frente? Então, a gente está preparado com um plano de contingência, com toda uma equipe estruturada, para ver se a gente consegue evitar um impacto diretamente com as pessoas imediato, não pegar todo mundo de surpresa, que nem pegou a de 2024, né? Prefeito, claro que a cidade está vivendo dificuldades financeiras, só está botando a casa em ordem, e isso é um trabalho difícil, especialmente no primeiro, segundo ano, né? Mas o senhor é um homem que conhece muito bem a cidade, foi secretário de obras. Como é que a prefeitura está tocando? Tem muita estrada vicinal, obviamente que isso tem um peso grande para a cidade. Como é que está o trabalho hoje, as obras que estão em andamento e o cuidado que o senhor está, mesmo com as dificuldades financeiras, o trabalho que o senhor está fazendo, prefeito? Sim, hoje nós temos um município, tem uma vasta extensão de área rural, né? Nós temos hoje 470 quilômetros de estradas vicinais, estradas rurais, né? E nós temos um grande problema na nossa região, a questão de material para tu encascalhar estradas, né? Então tudo tem que ser comprado, né? E a gente no ano passado, junto ao governo do estado, a gente conseguiu cadastrar o estado num plano de emergência, e onde a gente conseguiu 300 mil reais, onde todo esse valor foi comprado material para cascalhar estradas na zona rural, principalmente as estradas vicinais, né? E isso a gente agora está recebendo esse material, inclusive a gente já está trabalhando, colocando isso para as estradas e deixando as estradas em condições, porque o produtor, o que ele precisa? O produtor rural, ele quer estrada em condições para poder escoar a sua produção, poder se locomover a sua propriedade com melhores condições. Então a gente está dando uma atenção muito grande sobre isso, né? Com todas as dificuldades, com falta de equipamentos adequados, mas a gente está trabalhando com seriedade em cima disso para dar uma atenção melhor para esse pessoal que tanto sofre muitas vezes nessa época de inverno, com problemas de estradas, com dificuldades de transitar, né? Então a gente está trabalhando muito em cima disso, em parceria junto com o governo do estado, né? Com programas que o governo nos demanda para os municípios, e a gente tem um cuidado muito grande para não perder programa nenhum, né? E a gente tem focado muito nisso nesse 1 ano e 5 meses que a gente está no governo aí, para programa. Isso é uma determinação minha que eu botei para todos os secretários. Se o governo abriu um programa, a gente tem que cadastrar o município e acompanhar aquele com rigor, para a gente não perder. E graças a Deus a gente está conseguindo todos os recursos até hoje, todos os programas que abriram, a gente não perdeu nenhum. Prefeito, falando das políticas públicas, né, e parceria,
como é que está hoje a saúde, né? Porque muitas vezes Arroio dos Ratos acaba dependendo de outras cidades para alguns serviços, especialmente serviços especializados. Como é que está hoje a situação da saúde e também o trabalho que o senhor está fazendo nessa área aí para a cidade de Arroio dos Ratos, prefeito? Sim, ó, nós temos hoje a questão da saúde é um problema praticamente em uh, todo lugar, Brasil afora, estado, né? Uh, e não é diferente a Arroio dos Ratos. A gente sabe muito bem disso, que hoje nós temos 5 ESFs e um PA em Arroio dos Ratos. E nós transportamos para fora do município mensalmente mais de 2.000 pessoas. Isso demanda um custo altíssimo para os municípios, né? Porque hoje a forma que o governo apresenta a saúde para nós virou numa ambulância terapia, né? Então tudo tu tem que deslocar. Tu precisa de uma tomografia, muitas vezes o estado te compra as vagas, digamos, em Parobé. Tu tem que atravessar o estado para levar uma van carregada de pacientes, saindo às 4 horas da manhã para chegar no local e volta no final da tarde. E isso é uma prática hoje que todos os municípios enfrentam, né? E não é diferente de Arroio dos Ratos. E eu mesmo, em 2025, eu apliquei só em saúde 21,43% do meu orçamento em saúde. De obrigação seria 15%. E tu não consegue, município nenhum consegue fazer saúde com 15%, enquanto o Estado te bota 9%. E a obrigação está sendo jogada para cima dos gestores municipais. E isso é uma demanda que está cada vez ficando quase impraticável para os prefeitos de sustentar isso. Muitas vezes tu não tem 21% para botar, mas tu tem que tirar daqui, tu deixa de muitas vezes fazer uma melhoria na tua cidade, ou melhorar uma infraestrutura dentro da tua cidade para poder aplicar em saúde, para não deixar aquela pessoa mal, sem atendimento. E uma coisa que a gente vem brigando muito entre associações de prefeitos sobre essa pauta aí, onde os municípios de Porto Alegre estavam tentando restringir há poucos meses atrás o ingresso dos municípios e levar paciente para a capital. E nós não temos outra saída. Hoje nossa referência de grandes especialidades é a capital, né? E a gente entende nisso, a mesma coisa que o prefeito da capital está sofrendo, nós, pequenos municípios, também estamos enfrentando, né? Mas a gente está investindo muito em saúde, e eu acho que a saúde é em primeiro lugar sempre, né? E a gente, muitas vezes, o prefeito é crucificado, que não dá atenção para a saúde, mas, assim, eu garanto que todos os prefeitos estão passando a mesma dificuldade que eu estou passando aqui em Arroio dos Ratos, a questão da forma que está a saúde hoje. Eu acho uma coisa que nós temos que rever, sim. Por que os municípios têm que botar 15%, enquanto o Estado bota 12%? Então, mas o que eu vou dizer? Nós estamos trabalhando muito, estamos agora numa construção do novo ESF num bairro aqui, um investimento de quase 4 milhões de reais, onde vai atender toda uma comunidade de um bairro que era afastado aí, e em breve, se até o final do ano está concluído, nós queremos botar em funcionamento mais uma unidade à disposição da comunidade, para ela que tenha um atendimento básico que precisa lá na saúde familiar, que tanto nos ajuda assim. Prefeito, o senhor falou da saúde, da dificuldade, né? O senhor está colocando hoje 21%, a obrigação é 15%, né? Mas o senhor está botando muito mais, quase 50% mais do que exige, né? E isso acaba faltando recursos, né? E aí também tem a outra contrapartida, que é a educação, que é os outros 25%, né? Deveria ser 40% tudo, e o senhor está gastando 21% só na saúde, mais 25% para a educação, praticamente metade da receita da prefeitura nessas duas áreas. Eu queria falar um pouquinho sobre a educação, como é que está a sua gestão, que pontos o senhor considera importante citar, uma cidade com 14 mil habitantes, sem dúvida a educação é uma área muito relevante, né? Quais os principais fatos que o senhor gostaria de destacar de Arroio dos Ratos, prefeito, na área da educação?
Sim, a educação, eu sempre digo, a educação é a base de tudo, né? E nós, quando assumimos a administração em Arroio dos Ratos, o nosso índice do IDEB estava abaixo de tudo, que assim, ó, preocupante como é que estava o nosso índice aqui. E graças a Deus, com o trabalho que a gente fez através junto com a secretária Sandra Bortolotti, que é uma pessoa muito competente, conhece a área, porque ela é professora e já atuou como secretária de educação numa outra administração passada aí, e fizemos um trabalho com seriedade, uma inovação na educação, onde hoje nós já mudamos muito esse índice. Nós já fechamos 2025 com um índice muito acima do que nós imaginávamos nós ia conseguir, e graças a Deus, assim a gente está trabalhando muito com seriedade, tentando melhorar o acesso à escola de todos os alunos. Nós temos transporte em toda a área, dentro da cidade, tanto como na zona rural. O transporte, praticamente, ele é 100% em toda a área da cidade. E uma coisa jamais vista aqui em Arroio dos Ratos, nós, esse ano, no início de 2026, nós entregamos kits escolares para todos os alunos da rede municipal. Todos ganharam um kit escolar, com mochila, com tudo. Isso jamais visto aqui em Arroio dos Ratos, que nós temos uma classe de pessoas muito alta, que às vezes não tem condições de comprar um kit escolar. E o município, pela primeira vez na história de Arroio dos Ratos, distribuímos um kit escolar para cada aluno. Então, isso que muitas vezes a gente foi criticado, mas vamos dar kit, não sei o quê. Mas isso sim, isso é um incentivo. Isso é um incentivo de, muitas vezes, o pai não tenha condições de comprar um kit escolar. E nós ofertamos isso para todos os alunos. Isso é um incentivo, sim, de melhorar, para ter uma outra visão do aluno vir para a escola e ser bem recebido pela classe escolar. Sem dúvida, né, prefeito? Educação é futuro, né? E material escolar, uniforme, é muito importante para as crianças, né? Parabenizar o senhor aí pela iniciativa. Prefeito, o senhor entrou numa situação, imagino, é um momento muito difícil, né? O senhor tinha seu parceiro, né? De chapa, um momento, né, de dor, né? Mas o senhor está conduzindo a administração. O que o senhor pensa aí para o futuro? Olhando aí a sua administração, nós ainda, né, não chegamos no meio da sua gestão ainda, mas o que o senhor espera para o futuro de Arroio dos Ratos? O que o senhor espera ainda realizar na sua gestão até 2028? Sim, muito trabalho com seriedade, em primeiro lugar. Ajustar as contas públicas e botar o Arroio dos Ratos num caminho de crescimento. Esse é o nosso objetivo. Parar com aquelas coisas assim, porque o fulano passou, não vou fazer porque o outro deixou. E botar o Arroio dos Ratos num projeto de crescimento. Esse é o objetivo que a gente está fazendo. Trabalhando muito com seriedade em cima disso, porque nós temos que parar com essa história. Porque daqui a 4 anos tem uma reeleição e eu vou trabalhar para me reeleger. Eu não vim com esse objetivo. Eu sempre digo para os meus secretários, que eu fui muitas vezes cobrado já, prefeito, o senhor vai para a reeleição? Eu disse, não. Para isso acontecer, tem que acontecer o natural. Eu quero trabalhar, muito trabalhar, para entregar um Arroio dos Ratos melhor do que eu peguei. Esse é o meu objetivo. Eu não sou aqui de Arroio dos Ratos, eu moro aqui em Arroio dos Ratos há 39 anos, vim para cá através de uma empresa, para administrar uma empresa, e ela, depois de 8 anos, uma empresa do ramo de calçado, essa empresa fechou daquela crise do calçado que deu 95, 97. Naquela época, o Jauri era prefeito da cidade de Arroio dos Ratos. E ele me convidou, quando eu estava indo embora, ele me convidou, disse, Renato, eu quero trabalhar junto comigo. Eu disse, cara, eu não sei nada de área pública, eu nunca trabalhei, sempre trabalhei em empresa privada. Ele dizia, não, eu preciso de uma pessoa que nem tu aqui comigo trabalhando. E lá eu ingressei a Arroio dos Ratos e acabei gostando de Arroio dos Ratos, acabei
constituindo uma família aqui, e hoje eu tenho essa cidade como uma parte da minha vida aqui. Então, nada mais, eu sempre digo, a Arroios Ratos tem um potencial para crescer. E para isso acontecer, a gente precisa de gestores que façam isso acontecer. E a gente está trabalhando com uma equipe muito séria, com seriedade. A gente enxugou a máquina pública que deu, acabamos com farras de aluguel que tinha, e nós estamos no caminho certo. Nós temos que preparar a nossa cidade, que ela seja receptiva. Amanhã, depois, quando eu for chamar um empresário e apresentar a nossa cidade, que ele se sinta atraído em Arroios dos Ratos. Eu não posso acreditar, se nós temos uma cidade à beira do corredor do Mercosul, a 50 quilômetros da capital da cidade, e essa cidade não desenvolve, alguma coisa está faltando gestão. E isso a gente tem que fazer com seriedade. E isso nossa equipe está fazendo, nós estamos fazendo isso. Quando tem uma base de educação, dando uma educação e preparando o nosso jovem, que ele esteja preparado, preparado para o mercado de trabalho, que ele não precisa ir embora para trabalhar fora da nossa cidade, que ele tenha oportunidade aqui na nossa cidade. Então nós temos, para isso acontecer, nós temos que preparar a nossa cidade e que ela seja atrativa para o grande empresário, venha se instalar em Arroios dos Ratos e invista aqui em Arroios dos Ratos. É isso que a gente está trabalhando. E eu vejo um futuro promissor bem perto aí, para que mude essa realidade aí, porque eu vejo nosso estado não tem mais quase nada para crescer para o outro lado do rio Jacuí, para o outro lado do Guaíba. Está na hora de começar a crescer para o lado de cá também. Com certeza, prefeito. Quero agradecer a oportunidade desse bate-papo com o senhor, prefeito de Arroios dos Ratos, Renato Feiten. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso aí na sua gestão. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço e lhe convido um dia que quiser passar por aqui para Arroios dos Ratos, conhecer nossa cidade, para a gente conversar um pouco, tomar um café. Nós temos um ótimo café aí também. E com certeza será uma honra recebê-lo aqui em Arroios dos Ratos também, para conhecer talvez o Museu do Carvão, visitar o Museu do Carvão com toda a reestruturação que está sendo feito hoje aí. E em breve nós queremos retomar, provavelmente se tudo correr bem, no ano que vem, no começo do ano, queremos retomar a Festa Melancia, que faz anos que não acontece mais aqui em Arroios dos Ratos. A gente quer retomar isso, inclusive com os produtores estão ansiosos que isso que seja retomado o mais breve possível, a nossa Festa Melancia, que era tão tradicional aqui. É verdade, a Muito capital nacional da melancia, né? Isso, exatamente, capital nacional da melancia. Bom, prefeito, muito obrigado. Nós estamos encerrando aqui a entrevista com o prefeito Renato Feiten, prefeito que está conduzindo o trabalho na nossa querida cidade de Arroios dos Ratos, tão pertinho aqui da capital, no coração do Rio Grande. Muito obrigado, prefeito. Lembrando que o nosso... Muito obrigado. Obrigado. O nosso canal 497 sempre tem o apoio de parcerias, exatamente por ser uma ação inovadora. Ela tem o apoio de Ubra, maior e mais tecnológica. GovTech Summit, o maior evento GovTech do país. Grupo Portal Soluções Inovadoras para os Órgãos Públicos e Zafra e Bourbon, economizar é comprar bem. Quero te deixar um convite para que tu te inscreva no canal, porque assim, dessa forma, tu recebe todos os dias notificações dos nossos programas. Todo dia tem um programa novo, todo dia entrevistando prefeitos, prefeitas, gestores de todo o Rio Grande. Quero também te convidar para ver as notícias de Arroios dos Ratos no nosso portal 497, mas de todos os municípios gaúchos, o único portal dedicado exclusivamente às cidades. A gente retorna amanhã sempre trazendo informação, conteúdo, boas práticas, iniciativas transformadoras, ou seja, o que está acontecendo de bom no Rio Grande. Canal 497, todo dia tem conteúdo, todo conteúdo gera transformação.